quantas pessoas negras tem nesse ambiente? Quantas pessoas indígenas tem? Se tem, o que elas estão fazendo? Se está num restaurante, elas estão sentadas às mesas ou elas estão servindo? Então, toda vez que eu vou a algum lugar, faço o teste do pescoço. Sensacional, eu estou recomendando para toda a comunidade. É obrigatório fazer o teste do pescoço. O teste do pescoço é assim, Liana. Você chegou num restaurante, você chegou num evento aí na Câmara de Vereadores e Vereadoras, você chegou numa sala de aula, você chegou em qualquer lugar público, você faz assim, ó. Com atenção. E aí você vai avaliar aqui e aqui quantas pessoas negras tem nesse ambiente? Quantas pessoas indígenas tem? Se tem, o que elas estão fazendo? Se está num restaurante, elas estão sentadas às mesas ou elas estão servindo? Se está na Câmara de Vereadoras e Vereadores, elas estão aqui sentadas nas cadeiras do plenário ou estão como faxineiras? Tudo. Achei fantástico. A Carol e a Dandara disse, ela já conhecia. Bom, esse movimento negro todo mundo conhece. Elas fazem o teste do pescoço em todo lugar que elas entram. Adotei para mim, minha regra de vida. Legal, né? Muito legal. E mais, acho que a gente não deve frequentar lugares. Eu já adoto essa política há algum tempo. Eu não frequento lugares em que não haja representatividade racial e de gênero. Isso inclui lojas, restaurantes, meu gabinete. Não dá. Aliás, né, eu me lembro que no início do mandato tecia uma crítica à falta de representatividade racial, me telefonaram perguntando, mas quantas pessoas negras tem no teu gabinete? Eu disse, olha, com certeza mais 50%, eu não sei, se me der 5 minutos eu vou contar. E aí, se não me engano, naquela época, de 14 pessoas, 11 eram negras. Então, muito orgulhosamente, eu posso dizer que todo o meu jurídico, que o jurídico é claro, né, a parte mais forte do meu gabinete, todo o meu jurídico é negro. Legal. E quase todo composto por ex-alunos meus, cotistas, mas não entraram no meu gabinete pelo critério de cotas. Entraram no gabinete pelo critério de mérito. Eu sempre digo isso, olha, quando eu fazia seleção para monitoria, eram os alunos cotistas que eram aprovados em primeiro lugar, que eram meus monitores, mas não por cotas. Então, a cota, primeiro que a cota é também um critério meritório. A gente precisa dizer isso. Eu fico o tempo inteiro brigando com os meus colegas, porque eu defendo cotas há muito tempo, muito tempo. Eu vivi a implementação das cotas na Faculdade de Direito da UFPS, sou muito entusiasta. Mas as cotas elas não deixam de ser um critério meritório, elas são um critério cumulativo, reparatório, meritório. É muito importante, gente, não vamos. A gente tem que fazer a crítica, sim, ao critério meritório, mas a gente não pode ser ingênuo de não perceber que o critério das cotas é cumulativamente reparatório, meritório. Por quê? Porque são escolhidos os melhores alunos pela via das cotas, e às vezes com uma diferença percentual para os não cotistas ínfima. E aí eu vou ensinar outro critério, que é o critério do arredondamento da nota. Você quer matar a crítica contra as cotas dentro da universidade? Você pergunta para o aluno que é contra as cotas se ele é a favor de arredondar a nota de 6,75 para 7 para ele poder passar por médio. Se ele for a favor de arredondar a nota de 6,75 para 7, ele tem que ser a favor das cotas, porque a diferença entre um aluno cotista e não cotista, do ponto de vista da nota classificatória, é isso. São poucos décimos. E o outro grande orgulho que eu tenho é que o meu ex-aluno, que foi um monitor pelo
máximo de vezes que a universidade permite, que é 4 semestres, se submetendo à prova sempre e passando com nota máxima. Ele é o coordenador do meu jurídico, ele é o chefe do jurídico, ele é da periferia, da favela, como a maioria do meu gabinete é da favela. Eu tenho tanto orgulho, você vê que eu brilho, né? Falar isso. Ele é da periferia, ele é da favela, ele é negro, mas ele não é cotista, porque ele passou em primeiro lugar no vestibular da Faculdade de Direito de Recife. Eu tenho um orgulho gigante de falar disso. Então, eu acredito que 80% do meu gabinete é negro. Apesar de terem escrito, né, no ano passado, disseram que o meu gabinete não tinha negros e tal, mas isso é uma coisa de alguns jornalistas que não têm compromisso com a verdade. Eu tenho muito orgulho de dizer que 80% do meu gabinete é negro. A Yara Vidal, jornalista aqui da sucursal da Fórum de Brasília, que vai estar hoje cobrindo pela Fórum o lançamento do Bolsa Família, falou super interessante esse teu critério. E ela disse, como é que se avalia os estabelecimentos, né? Que critério você usa? E a Yara é especialista nessa área de moda. Na hora de comprar uma roupa, é uma cadeia produtiva extensa. É possível identificar que critério você usa na hora de comprar suas roupas? Olha, eu já usava o teste do pescoço sem saber desse nome, mas, na verdade, a gente nem precisa olhar para o lado, a gente olha para frente, na porta a gente vê. E mais, eu escrevo para a loja. Então, não vou citar nomes, mas tinha uma loja que eu frequentava, gostava de comprar roupas, mas às vezes eu passo um tempão sem comprar roupa, e daí eu compro quando eu preciso. Eu voltei naquela loja, quando eu cheguei, não tinha vendedoras negras. Eu não falei nada para não constranger ninguém, até porque as mulheres que estavam ali são trabalhadoras e não cabe tecer críticas para elas, que são mulheres trabalhadoras. Mas o que eu fiz? Da porta mesmo eu voltei. Eu me deparei com a situação. Não tem mulheres negras trabalhando naquela loja, eu não vou comprar naquela loja. Então, eu voltei, fiz minha compra. Aqui em Recife tem um contingente expressivo de pessoas negras. Então, a gente encontra com muita facilidade estabelecimentos que têm pessoas negras, e eu escrevi para a loja dizendo que eu tinha deixado de comprar porque não havia vendedoras negras na loja, que eu era cliente da marca, mas que eu não tinha feito a compra, tinha ido embora porque não havia vendedoras negras. Então, isso é bem simples. Da porta do estabelecimento você já vê. E tem marcas que a gente já sabe, né? Muitas vezes denunciadas por trabalho escravo. Você está com o microfone mudo, Mauro. Um elemento importante, né, Eliana, é a gente olhar para preço. Existe essa fast fashion, chamada moda rápida, nessa área de roupa, é muito patente. Se é barato demais, tem algo estranho. Foram feitos muitos documentários aí na última década, mostrando que por trás dessa ideia da fast fashion, dessas cadeias tipo H&M e outras cadeias, né, realmente de roupas muito baratas, especialmente no exterior. Aqui no Brasil não é tão barato assim, mas ainda assim muito baratas. Essa século XXI, 21 century, acho que é isso, é século XXI ou século XX, por detrás desse preço baixíssimo, tem trabalho escravo. Uhum. Então, é algo que tem que olhar. De fato, a gente tem que olhar sempre, 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 sempre. Tem que olhar tudo. O consumidor, quando a gente fez a defesa do direito do consumidor, e eu sou uma consumerista, ou seja, sou aliás, o direito do consumidor ele revolucionou a minha disciplina, que é a disciplina de direito processual.
a gente trabalhou alguns aspectos do consumerismo e deixou de trabalhar outros. A gente trabalhou os direitos do consumidor e deixou de trabalhar a responsabilidade do consumidor. O consumidor tem responsabilidade, gente, inclusive dentro da cadeia de sustentabilidade ambiental. Quando a gente fala, por exemplo, dos resíduos sólidos e do ciclo dos resíduos sólidos, se o consumidor não compreender que ele é um poluidor expressivo, e aí a gente tem pessoas dizendo, é bobagem esse negócio do consumidor, os 3Rs, o reciclar, o reutilizar, etc., porque o impacto comparado com as grandes indústrias é ínfimo. Isso não é verdade. O consumidor final e a logística reversa do consumo, o consumidor final, ele tem um impacto no meio ambiente gigante. Basta ver a quantidade de toneladas de lixo sem destinação correta que são dados. Então, o consumidor ele tem que se ver como um sujeito de direitos, mas também um sujeito de deveres socioambientais. E, dentre esses deveres, está o de dar destinação correta aos seus resíduos, aos resíduos do seu consumo, está o dever de não consumir de empresas socioambientalmente incorretas. Isso é um dever do consumidor. Como é que você compra e fomenta uma cadeia de consumo que lá na ponta usa trabalho infantil, usa trabalho análogo à escravidão? Então, você é parte do problema, sim. A gente não pode colocar o consumidor como alguém isento de responsabilidade. Claro. Tudo é política, né, Liana? Hoje vi a CNBB advertindo os padres do Brasil inteiro para não comprarem vinho dessas 3 vinícolas que usaram trabalho em condição análoga de escravidão para o vinho que é consagrado nas missas, né? A Salton, a Garibaldi e a Aurora. Então, a CNBB recomendou aos padres que deixem de comprar. Isso é política, né? Isso é política. Gente, é demais. Se você consome um produto socioambientalmente incorreto, você faz parte do problema. Não é simplesmente que você apoia. Não é simplesmente um apoio. Você é parte daquilo. E vamos lembrar como é que começou aquela revolução de Gandhi. Foi promovendo boicote aos produtos ingleses. Como começou aquela revolução pacífica de Gandhi? Foi fazendo isso. A gente não compra produtos de cadeias que cometem crimes socioambientais. E mais, gente, é inadmissível hoje em dia, com todo acesso à informação que nós temos, e aí eu me dirijo, eu comecei desejando bom dia para nossos membros e membras, e agora eu estou falando em especial para a nossa comunidade, porque a nossa comunidade é sim diferenciada. E às vezes nós temos companheiros que, às vezes, talvez por falta de estudo específico, conhecimento específico sobre a área ambiental, e eu fui da Associação de Defesa. Quando era estudante de Direito, eu era estagiária do PROCON de Porto Alegre. Então, desde muito cedo, ainda como estudante de graduação, eu já fiz a minha formação voltada para o direito do consumidor, o direito processual, etc., o direito processual coletivo. E aí alguns companheiros nossos da esquerda, eles tendem a fazer fala no sentido de que a responsabilidade socioambiental, o individual consumidor, ela seria irrelevante. Não é. Quem fala isso não tem conhecimento dos números, do impacto ambiental, dos resíduos do nosso consumo. O consumidor é sujeito de direitos e de responsabilidades, volto a dizer. E se a gente consome um vinho Garibaldi, se a gente consome um vinho Aurora ou suco de uva Aurora, que eu, inclusive, vou fazer aqui a minha culpa, eu consumia, mas é claro, a gente não tinha ainda acesso a essas informações.
Então, a gente não pode mais ser consumidor. A gente tem que ser responsável pelos resíduos do nosso consumo. E quando a gente vai numa loja, se para a gente a questão racial é importante, como é que a gente vai consumir de uma cadeia de lojas que não tem vendedoras negras? Uhum. Liana, a Yara diz aqui, nem sempre o preço é um recorte que mostra as condições das trabalhadoras. Tem marca de luxo que usam trabalho escravo. Verdade, mas a gente não consome produtos de marca de luxo, né? A gente não tem grana para isso. No nosso caso, o recorte do preço não é o único, mas é sempre um bom indicativo. Se está barato demais... Hoje em dia está a febre da Shein, eu não sei como é que se fala, se é Shein, se é Shein, um aplicativo, mas dentro desse aplicativo você pode consumir de marcas nacionais. Inclusive, você pode optar por colocar ali somente marcas nacionais. E aí você vai aparecer um contingente gigante de empreendedoras mulheres negras que fazem produtos só para cabelo, cacheado, crespo. Então, a gente busca alternativas. Você não precisa sair da febre. Sim. Perfeito.